Chips de FNAF, uma das coisas mais infames e ao mesmo tempo tanto odiadas quanto amadas envolvendo essa franquia. E com todo boa fandom, é mais do que óbvio que FNAF não iria escapar dos chips. Desde seu lançamento, os chips de FNAF seguem fortes até hoje, mas claro, com certas mudanças. Afinal de contas, são mais de 10 anos de história, então obviamente algumas coisas iriam mudar. Alguns chips novos iriam surgir com o tempo, e os chips do velho tratamento acabariam sendo um pouco deixados de lado. E eu, como fã dessa franquia desde o lançamento do segundo jogo, eu vivi essa época. Eu falava sobre isso, tinha meus próprios chips, e claro, também arrumava briga por causa disso, com praticamente toda criança que teve essa fase, claro. E bem, é sobre isso que será esse vídeo. Senhoras e senhores, eu os apresento a era dos chips de Five Nights at Freddy's. Peço perdão adiantado se eu errar alguma coisa. É a primeira vez que eu faço um vídeo desse estilo, então... eu prometo que aos poucos eu pego o jeito, tá? Eu prometo. Bom, como todo bom vídeo de comentário, esse aqui vai ser separado em tópicos, pois, na minha concepção, vai ficar bem mais dinâmico. E também para não acabar não me perdendo no meio do roteiro. TDAH, eu te odeio. Esse vídeo aqui, de verdade, deu muito trabalho pra ser feito. Pra vocês terem uma noção, demorei acho que uns 3 dias só pra começar a escrever o roteiro. E também porque eu tava procrastinando um pouquinho, mas enfim. Então, por favor, deixa um like e compartilha esse vídeo pra compensar o trabalho que eu tive. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar logo. Então, originalmente esse tópico era pra ser sobre qual foi o primeiro chip de todos, mas essa pergunta é praticamente quase impossível de ser respondida. Até porque existem centenas e centenas de chips que podem ter surgido primeiro. Então, ao invés disso, resolvi começar falando sobre o primeiro chip a se tornar popular na fandom de FNAF. E bom, aqui eu pergunto, você teria ideia de qual é? Se você já sabe, fica quieto pra não dar spoiler aos outros, seus graças. Mas caso você não saiba, eu irei te contar agora. Pois, nós iremos começar falando sobre... E pra vocês leigos que não sabem quem são, o que eu acho praticamente impossível, tá aqui. A raposa vermelha é o Foxy e a branca é a Mangle. Eu não sei nem porque eu tô tendo que explicar. Na verdade, nem sei porque eu coloquei isso no roteiro, mas enfim. E sendo totalmente esperando, na minha humilde opinião, esse talvez tenha sido o primeiro chip a surgir na vida. Mas, provavelmente deve ter surgido algum outro e tal. Então, como eu não quero afirmar nada, vou deixar isso só como uma opinião pessoal minha mesmo, tá? Mas, afinal, como foi que esse chip começou? Vocês, assim como eu, que também viveram essa fase, devem muito provavelmente já saber o que popularizou esse chip. Mas, para os leigos de pontão, eu vou explicar o que popularizou esse chip. Ou melhor, quem popularizou. Nossa senhora. Então, eu lhes apresento... Então, pra quem não conhece ou nunca ouviu falar desse cara, pra vocês que não se enturmaram muito na fandom de FNAF, pra deixar que eu apresento pra vocês. Tony Krynite é um animador e ilustrador italiano com mais de 2 milhões de inscritos aqui no YouTube. E ele ficou conhecido justamente por fazer animações, mais especificamente animações de FNAF. E ele faz essas animações desde o início, quando FNAF estava em, como posso dizer, só era de ouro talvez. E até hoje ele faz animações de FNAF. Bom, agora que você já tem uma ideia de quem é o Tony, eu vou explicar por que e como ele foi o responsável pela popularidade de Foxy Mangle. Pois bem, no dia 11 de janeiro de 2015, Tony postou uma animação que ficaria marcada durante toda a história de FNAF na internet. E, inclusive, essa foi sua primeira animação de FNAF. E mesmo o vídeo tendo apenas 36 segundos de duração, já foi bastante para viralizar no YouTube. Pois bem, o vídeo gira em torno de 3 personagens. Os principais do chip, claro, Foxy e Mangle, mas também a Chica. O vídeo começa com o Foxy bastante empurrado, e a gente não sabe o porquê dele estar empurrado. Então, a Mangle chega para ver como ele está. Então, passam uns segundinhos e tal, ele sorriu um para o outro, Foxy vai lá e se levanta, eles dão as mãos e então se beijam. Pois é. Animações de ouro de FNAF, galera, e... Mas aí, a câmera dá um zoom e à distância, a Chica aparece. E ao ver essa cena fica muito triste e acaba saindo, correndo e chorando. Ela fica sentada, chorando num canto, se lembrando ou imaginando ela e o Foxy juntos. E eu não consegui identificar qual dos dois que ela tá fazendo. Se ela tá se lembrando dela e do Foxy juntos ou imaginando ela e o Foxy juntos, mas
tanto faz também. E então, um ódio gigante cresce nela, mostrando seus olhos pegando fogo, e então, o vídeo se encerra. Pois é, né? A primeira novela a gente nunca esquece. Mas enfim, mesmo o contexto do vídeo ser praticamente de uma novelinha do SBT, temos que lembrar que esse vídeo foi passado em 2015, 10 anos pra trás. E naquela, isso era o Absolute Cinema, era entretenimento master e, claro, demorou muito pra realizar. Pois, hoje o vídeo conta com mais de 33 milhões de visualizações aqui no YouTube. Pois é, né? O efeito FNAF, meu povo. É isso que acontece. E, adivinha só, esse na verdade foi apenas o primeiro episódio do que se tornaria uma das séries mais famosas de FNAF aqui no YouTube. Pois é, Tony não parou por aí, a série tem muito mais coisa. E quem sabe eu não faço um vídeo falando só sobre essa série, hein? Vai depender de vocês. Mas enfim, voltando ao tema do vídeo, né? Esse vídeo do Tony é o que eu carinhosamente gosto de chamar de o começo de tudo. Porque, na minha visão, esse foi o vídeo que deu mais força pra cultura de chips na fandom de FNAF. Porque a partir dele foi surgindo cada vez mais chips e, claro, se tornou o principal vídeo de Foxy Mangle em toda a comunidade de FNAF que existe na internet. Ah, e vale ressaltar que esse vídeo serviu de base para que outros animadores menores criassem suas próprias séries de Foxy Mangle, pois depois do vídeo do Tony, diversos vídeos de Foxy Mangle começaram a surgir no YouTube. E praticamente todos tinham o mesmo começo, ou a mesma premissa, praticamente. Mas ainda assim era um absoluto cinema da época. Que seria a Chica tentando beijar o Fox no começo, mas ela é interrompida por alguém batendo na porta. E o Fox é aliviado para aquilo não ter acontecido, mas enfim. A Chica vai atender a porta e a Mangle estaria do lado de fora pedindo ajuda, pois a pizzaria dela e dos amigos acabou pegando fogo e eles estavam precisando de abrigo. Não questiona, só aceita, tá? Só que aí a Chica fecha a porta na cara dela e logo depois o Fox vai atender e deixa eles entrarem. E aí de resto vocês já sabem, já que é basicamente o vídeo do Tony todo de novo. E eu não vou negar, escrever isso no roteiro realmente me deu muita nostalgia. Eu me lembro do menião de 8, 9, 10 anos de idade assistia tudo isso. E, sinceramente, às vezes me dá uma saudade dessa época. Lembrar que eu não tinha nenhuma preocupação e só assistia meus vídeos felizinho da vida. Mas enfim, continuando. Como eu havia comentado anteriormente, na minha visão, não sei a visão de vocês, esse foi o vídeo que deu mais forças pra cultura de chips na fandom de FNAF surgir. E por causa dele, vários outros chips começaram a surgir. E é sobre isso que será o próximo tópico que irei abordar nesse vídeo, claro. Então, simbora! Bom, como eu havia dito anteriormente, eu considero o vídeo do Tony como o pontapé inicial para a grandiosa era de chips de FNAF. Pois, depois que o vídeo dele foi lançado, diversos outros chips começaram a surgir na fandom nessa mesma época. Ou até mesmo começaram a ganhar mais força por causa do vídeo do Tony. Como, por exemplo, um dos mais famosos até hoje, que eu vou começar a falar agora. Freddy Chica é atualmente um dos chips mais conhecidos de toda a franquia e que se mantém forte até o dia de hoje. Apesar de ter outro chip do Freddy que acabou surgindo atualmente e que acabou ofuscando o brilho desse chip que eu tô falando. Mas eu vou falar sobre esse chip mais pro final do vídeo, beleza? Mas, como esse chip surgiu? Vocês perguntam. Bem, como eu já havia explicado, depois do vídeo do Tony, vários outros chips surgiram e outros ganharam ainda mais força. E esse é o caso de Freddy Chica, pois, na teoria, claro, esse chip talvez tenha vindo antes de Foxy Mangle, porém, não tinha tanta força na época. Mas com a ajuda do vídeo do Tony, ele ganhou mais forças. Mas ele também teve a ajuda de um outro youtuber de FNAF para ganhar mais forças. E esse youtuber se chama... Zatico37, assim como Tony, é um dos maiores animadores de FNAF aqui no YouTube. Porém, diferente do Tony, que faz as suas animações em 2D, o Zatico faz as suas animações em 3D. Utilizando um programa que ficou muito conhecido na comunidade FNAF, que é o SFM, mais conhecido como Source Filmmaker. Source Filmmaker é um programa de animação que ficou extremamente conhecido aqui nessa fandom, porque vários animadores extremamente famosos que fazem vídeos de FNAF usam o SFM para poder fazer suas animações. E, assim como o Zatico, não foi diferente. Assim como o Tony, Zatico fez seu nome na fandom
por causa também do seu set FNAF, que, assim como o Tony, continua lançando episódio até hoje. Apesar de, infelizmente, até flopado, mas enfim. Caso queiram saber mais sobre essa série, eu recomendo ver esse vídeo aqui do Matheus FNAF, já que o Matheus fez um vídeo extremamente completo sobre a série do Zático. E quando eu falo completo, é literalmente completo, tá? Se eu não me engano, o vídeo tem mais de 2 horas de duração. Mas enfim, vou estar deixando o link aqui na descrição pra vocês irem lá ver, porque, de verdade, o vídeo é muito bom. E quando eu digo que é muito bom, é realmente muito bom esse vídeo, tá? Mas enfim, voltando ao assunto principal do vídeo, eu abro várias tangentes nesse vídeo, é maravilhoso. A série do Zático, assim como a do Tony, também contava com inúmeros chips, como Fox e Mangle, obviamente, já que Fox e Mangle é basicamente o chip mais famoso da época. E claro, Freddy e Chica, que começou a ser introduzido no vídeo The First Problems, onde o Brown Boy e a DJ importunam o Fred até ele confessar que gosta da Chica. E até ajudou ele a se confessar, mas infelizmente, nesse mesmo episódio, a Chica acaba não aceitando o pedido dele. Mas não se preocupe, porque mais pra frente na série eles acabam juntos. E final feliz! Porque eu tô comemorando chip de robô. Mas, como eu havia dito anteriormente, a série do Zático contava com inúmeros chips. E um deles acabou ficando mais famoso do que o próprio Freddy e Chica. Porque, além do vídeo desse chip ter mais de 10 milhões de views, ele também era o chip principal da série do Zático. Então, eu lhes apresento... esse chip, vamos concordar que é bastante inusitado. Mas vamos concordar também que a gente tá na fase de FNAF e que qualquer chip é possível. Que pode ser bom ou até ruim. Mas eu vou falar da parte ruim mais pra frente do vídeo, que tá, ó... ui, meu Deus do céu, vocês não perdem por esperar. Bonnie e Toy Chica é o chip principal da série do Zático. Até porque ambos são os protagonistas da série. E como eu havia dito antes, o vídeo do próprio chip conta com mais de 10 milhões de visualizações. E acabou se tornando também um dos clássicos. E também, não vou mentir, foi o chip favorito de muita gente. Inclusive, o meu. Pois é, meus queridos, o pequeno Kate chipava demais esse chip quando ele tinha provavelmente uns 8, 9 anos de idade. E todo esse crédito eu dou ao Zático, porque eu simplesmente fiquei viciado nesse chip na época. E também eu fiquei extremamente viciado na própria série dele, e eu era super fã dele, até hoje sou, tá? Então todos os créditos eu dou ao Zático, porque durante muito tempo ele foi meu youtuber de FNAF favorito, tá? Voltando ao assunto de novo, eu tô abrindo muita tangente nesse vídeo, nossa, eu tô fudido demais pra editar isso, pelo amor de Deus. Pois bem, como toda boa fandom na internet, existem centenas e centenas de chips de FNAF. E claro, versos de chips de um mesmo personagem. O que é bom, pois expande ainda mais a criatividade do povo, mas bem ruim, pois pode acabar gerando chips extremamente perturbadores. E também, brigas entre os shippers. E bem, esse é o nosso próximo tópico, galera. Pois bem, como toda boa fandom que tem na internet, era bem óbvio que as brigas por chips iriam surgir mais cedo ou mais tarde. As brigas ocorriam por qualquer tipo de chip que você possa imaginar. Desde Bonnie e Chica, ou Freddy e Chica, Toy Bonnie e Toy Chica, ou Bonnie e Toy Chica, entre vários outros. Porém, nesse tópico ele está focando em 3 chips que, na minha opinião, eram os que geravam mais briga entre os fãs de FNAF. Na verdade, nem é minha opinião, isso aqui eu posso considerar até um fato, porque realmente acontecia. Era esses 3 chips que mais causavam briga entre os fãs de FNAF. E quando eu falo briga, era literalmente briga, era briga raiz de internet, tá? Pois bem, e esses chips são Fox e Mangle, Fox e Chica e Mangle e Springtrap. Esses 3 chips na época eram os que mais geravam briga entre a comunidade FNAF. Desde brigas nos comentários, nas DMs de redes sociais, grupos no Amino, porque nessa época o Amino era extremamente conhecido, todo mundo tinha um Amino. E também, vídeos recapitando as vocês dos outros, porque era óbvio que não podia faltar isso, né? E entre vários outros tipos de ameaças que o povo fazia. Mas aí você se pergunta, de onde surgiu Fox e Chica e Mangle e Springtrap? Porque eu já mencionei a origem de Fox e Mangle. Então, qual que é a origem de Fox e Mangle e Springtrap?
Pois bem, que tal a gente começar com Foxy e Chica, né? Já que, assim como Foxy e Mangle, Foxy e Chica se tornou um dos chips mais importantes de toda a fandom. E como ele surgiu? Pois bem, vamos voltar para 2015. E nesse ano, várias animações de FNAF estavam ficando bastante conhecidas, como as próprias séries do Zático 37 e do Tony Cryant, que eu havia mencionado antes. Porém, uma outra animação também foi passada esse ano e também ficou extremamente conhecida. Principalmente pela sua qualidade de animação, dublagem profissional, mas também de algo que simplesmente foi colocado no vídeo sem qualquer razão inerte. Provavelmente só pra ter uma piada adulta no vídeo e simplesmente só, porque é literalmente algo de duplo sentido. Pois bem, se você tá na fandom há muito tempo, você provavelmente já deve saber o que é. Mas se você não sabe, eu estou falando de... Fazbear Friends foi uma animação criada pelo canal Hot Diggity Demon e postada no dia 17 de abril de 2015, e que, assim como grandes partes das animações dessa era, se tornou viral quase que instantaneamente. E hoje em dia, ela conta com mais de 35 milhões de visualizações. E o enredo do vídeo basicamente gira em torno dos 4 animadores principais, tentando mostrar para o quarto noturno que qualquer um pode ser um amigo. Isso é basicamente uma analogia deles colocando o guarda noturno na fantasia de Freddy, exatamente como acontece quando morremos no FNAF 1. Mas bem, esse não foi o principal motivo desse vídeo ter viralizado. O que fez esse vídeo se tornar viral foi... bem, a relação da Chica e do Foxy. Onde, aos 2 minutos e meio da animação, Foxy e Chica estão sozinhos em um corredor, provavelmente procurando pelo guarda noturno. Aí, do absoluto nada, o Foxy prende a Chica na parede. Eles falam algumas abobrinhas ali, tal. Aí, eles se olham nos olhos e... eles se beijam. Obviamente, como qualquer animação de chip que acontecia naquela época. Só que aí, depois disso, do absoluto nada também, o Foxy vai lá e tira o babador da Chica. Ai, meu Deus do céu. Aí aparece o guarda noturno e desce o cacete nos dois. E... é isso. Guardinha empata foto. Como vocês puderam ver, esse vídeo viralizou justamente por causa dessa cena. Do qual eu não sei se eu gostei de relembrar disso ou não, porque eu tive que rever esse vídeo pra poder escrever esse roteiro, mas enfim, né? Alguém me mata pelo amor. E bem, foi o vídeo responsável pela fama de Foxy e Chica. E, obviamente, como tanto esse chip quanto o outro ganhando forças praticamente na mesma época, a galera de ambos os chips começaram a brigar entre si. Tipo, falando que o chip delas era melhor e blá blá blá, que é a mesma abobrinha de briga de chip que sempre acontece na internet, tá? Basicamente, criança idiota fazendo idiotice na internet. É isso, né? E eu falo isso com prazer, tá? Porque eu vou confessar que eu já fui uma dessas crianças, tá? Que brigava por causa de chip. Mas de que lado que eu era? Eu era o lado Foxy Chica ou o lado Foxy Mangle? Bom, como a maioria do povo daquela época, eu era do lado de Foxy Mangle. Até porque era basicamente um efeito manada. Como o Foxy Mangle era simplesmente o chip mais famoso daquela época, o povo simplesmente ia no efeito manada e começava a chipar também. E eu fui um desses trouxas. Trouxa não, né? Porque eu era uma criança e eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas enfim, hein? Agora que já falamos de Foxy e Chica, que tal vamos para Springtrap e Mangle. E falar como foi que ele surgiu e como ele ficou famoso. Bora lá? Pois bem, diferente dos outros 2 chips, esse aqui era bem menos conhecido naquela época, sendo sincero. Mas ele ainda tinha uma certa força, graças a uma outra série de vídeos que também surgiu nessa mesma época. E o nome dessa série era Springtrap and Mangle, criada pelo Quiet Tomato ou Mr. Dog and Meaty, cujo o primeiro episódio da série saiu no dia 10 de abril de 2015 e que hoje em dia já tem mais de 2,5 milhões de visualizações aqui no YouTube. Mas o vídeo mais visto dessa série, curiosamente, é o episódio 7, que conta com mais de 3 milhões de views aqui no YouTube. Pois bem, essa série não foi tão conhecida assim que nem as outras.
Mas ela ainda é lembrada por muita gente, já que na época era muito comum prints de vídeos de FNAF viralizarem mais do que os próprios vídeos. E esse acabou sendo também o caso dessa série. Uma outra coisa que fortaleceu de certa forma esse chip foi, novamente, Tony Crynet, onde no episódio 8 de sua série, a Mangle se encontra com o Springtrap e ele oferece uma certa proposta para ela. E que proposta seria essa? Bom, eu não vou dar spoiler pra vocês. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo completo falando só sobre essa série. É só vocês deixarem nos comentários aí. E claro, assim como Foxy Chica e Foxy Mangle, os chips de Springtrap Mangle e Foxy Mangle também brigavam entre si. Mas bem menos comparado às brigas entre Foxy Chica e Foxy Mangle. Mas elas ainda existiam. Em um pequeno grupo concentrado de pessoas? Sim, mas elas ainda existiam. Em resumo a tudo isso, basicamente éramos só crianças imbecis fazendo coisas simplesmente idiotas na internet. Até porque brigar por chip hoje em dia é uma das coisas mais imbecis que alguém pode fazer na internet. E principalmente naquela época. Apesar de que não mudou muita coisa, tá? Não mudou muita coisa. Ainda existe muita gente hoje em dia que briga por causa de chip. Mas não por causa dos chips de antigamente, e sim pelos chips atuais. O que não faz o menor sentido, porque você vai brigar por causa de chip. Mas enfim. Mas, aproveitando essa brecha, vamos ir para o próximo tópico, não é? A nova geração de chips de FNAF começou por volta dos meados de 2017 e 2018. Até porque vários artistas e animadores começaram a fazer vídeos de FNAF e, claro, começaram a criar suas próprias AUs. E pra você que não sabe o que é uma AU, deixa que eu te explico. AU é uma sigla que significa Universo Alternativo. Isso basicamente histórias contadas de maneira diferente por outra pessoa. Um exemplo claro são os universos alternativos de Undertale. E claro que com o FNAF não seria diferente, até porque várias pessoas começaram a criar seus próprios universos alternativos. E, de novo com essa brecha, eu irei falar de uma das animadoras e artistas mais famosas de toda a fã de FNAF, e que também tem o seu próprio universo. E essa animadora é... Nami Gaga é uma animadora e artista mexicana que se tornou uma das carinhas mais memoráveis de toda a fã de FNAF. Você provavelmente já deve ter visto alguma coisa dela, já que o estilo dela é bastante memorável e extremamente fácil de identificar. E hoje em dia ela conta com mais de 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Mas uma das coisas que fez ela ficar bastante conhecida foi a sua própria AU de FNAF, a FNAF NG, que basicamente significa Five Nights at Freddy's Nami Gaga. E nessa AU, os animatronics que são animais viram furries, tipo, literalmente, e os animatronics que são humanoides viram humanos. E nenhum deles tem alma dentro, pois eles são seres de carne e osso e não robóticos, que nem os animatronics e tal. Agora que eu já falei sobre a AU em si, deu uma leve resumida, vamos falar sobre... os chips. E olha, te falar, os chips dessa AU tem dois extremos. Ou são normais, ou são tipo, puta que pariu, que merda é essa? Existem alguns chips normais nela, se vocês consideram normais e tal. Pra mim é normal, pra vocês eu já não sei. Como por exemplo, a Chica e a Toy Chica e o Bonnie com o Toy Bonnie. Beleza, dois chips normais, dois chips saudáveis, né, completamente normais. São duas gavinhas e dois coelhos. Então, tá tudo certo, tudo normal. Mas tem alguns chips que são... que dá vontade de falar, mulher do céu, o que você tá fazendo com a sua vida? Como Baby e Ballora. Que até poderia ser normal se na O dela elas não tivessem uma certa relação de mãe e filha, porque a Baby via a Ballora como uma mãe pra ela. E o outro é... Puppet e Springtrap. E assim, mesmo que na U dela eles não tenham almas, continua sendo bem estranho, tá? Vamos concordar? Pra você que não sabe, no canon, o Springtrap é o William Afton e a Puppet é a Charlotte, a filha do melhor amigo dele. Mas enfim, e na U da Nami Gaga, a Puppet e o Springtrap, eles tiveram filhos. E a Nami já desenhou os filhos dele fazendo... Enfim,
Vamos falar sobre isso, tá? Não vamos falar sobre isso. Se vocês quiserem, eu vou estar deixando o vídeo do Ryan vs All na descrição. Ele explica tudo isso certinho, tá? Então, vamos lá conferir, tá? Porque eu não vou falar sobre isso. Pois bem, tirando isso do caminho, vamos falar sobre uma outra comunidade agora. E essa comunidade que eu vou falar agora também abriga vários fandoms dentro dela em forma de subcomunidades. E é claro que eu estou falando da... Pra vocês que não sabem o que é gacha, fica aí que eu vou explicar. Gacha é uma linha de jogos criada pela empresa Lunimi, e o intuito dos jogos é você poder criar os seus próprios personagens. Ou seja, aqueles típicos dress-up games que você já jogou talvez no Quick Jogos e tal. E atualmente existem 7 jogos de gacha, sendo esses Gacha Studio, Pocket Chip, Gachaverse, Gacha Life, Gacha Cup, Gacha Life 2 e o mais recente Gacha Story, que foi lançado em abril desse ano. Além do suposto Gacha Life 3, que supostamente está em desenvolvimento. Eu tô falando supostamente porque a gente não tem muita informação sobre, tá? E apesar de não parecer, esses jogos se tornaram um sucesso instantâneo, tendo milhões de downloads, formando uma comunidade simplesmente gigantesca que cria histórias e animações usando o jogo, além de ter vários criadores gigantescos que usam o gacha para poder produzir seus vídeos, desde histórias a animações. Bom, agora que eu já expliquei levemente o que é a comunidade gacha, vou explicar o porquê de estar mencionando ela nesse vídeo. Na comunidade gacha existe algo que eu gosto de chamar de subcomunidades, que são praticamente comunidades dentro de uma outra comunidade. E a maior parte dessas subcomunidades são formadas por fandoms. Então, obviamente que teríamos a subcomunidade de FNAF dentro da comunidade gacha. A comunidade gacha FNAF é, provavelmente, a maior que tem atualmente, pois existem vídeos de gacha FNAF datando desde 2018 e 2019. Então, desde que o gacha existe, ele e FNAF andam de bons datas. E bom, apesar de ter vários vídeos estranhos, e quando eu digo estranhos, é literalmente estranhos, uma coisa que a comunidade gacha FNAF popularizou, obviamente, foram os novos chips que surgiram. Até porque a principal fonte de conteúdo que surgiu para os vídeos de gacha FNAF foi a família Afton, que seria a família do William Afton, basicamente. Então, obviamente que surgiriam chips envolvendo eles. Mas claro, o resultado não foi nada satisfatório. Ó, já vou avisando. Alguns chips que eu vou falar aqui, eu considero como a maior escória de toda a fandom de FNAF. Porque são chips simplesmente horrendos e que não deveriam existir, tipo, de jeito nenhum. E se você chipa isso, você tem problemas. Mas enfim, vamos começar leve, não é mesmo? Com um chip que não é tão ruim assim. Que no caso é... Pois bem, esse chip ficou famoso graças ao gacha, obviamente, e os vídeos da família Afton e tal. Mas, por que a Balora? Existe uma teoria bastante conhecida na fandom de FNAF, que é Senhora Afton, que seria a esposa do próprio William. Nessa teoria fala que o William teria feito a Balora em homenagem à sua esposa, por isso que ela parece uma mulher e tal. Porém, depois que a Senhora Afton morreu, a alma dela acabou possuindo a Balora, ou seja, ela praticamente se torna a Balora. Essa é provavelmente uma das teorias mais famosas de toda a comunidade. E também, na minha opinião, uma das mais bostas, até porque acho que a única importância que a Senhora Afton teve na loja de FNAF inteiro foi ter dado a luz aos filhos do William e pronto, porque ela não aparece em lugar nenhum, ela não é mencionada em lugar nenhum, mas aí, é só a minha opinião, não é mesmo? Enfim, essa teoria acabou ficando bem mais conhecida por causa dos vídeos de gacha FNAF, já que a maior parte das AUs, dos criadores de conteúdo de gacha, utilizava desse fato da Senhora Afton ser a Balora. E o Springtrap? Acho que eu não preciso nem explicar que ele é o William, né? Se você não sabe disso, pelo amor de Deus, vai ver vídeo explicando, porque não é possível isso. E bem, tá aí o chip Balora e Springtrap explicado, tudo bonitinho pra vocês. E, sendo bem sincero, esse é um dos chips menos ruins que surgiram na fandom. Apesar de que no canon, muito provavelmente a Balora tem uma alma de criança dentro dela, aí sim seria o problema. Mas agora, chegamos nas 3 maiores escolhas de chips de FNAF. Na minha opinião agora. Pra mim, esses são os piores chips que surgiram na fandom. E ninguém pode me provar o contrário, tá? Mas, antes de falar deles, só um disclaimer aqui.
eu resolvi não incluir os chips entre os membros da família Afton em si, tipo o Ian e o Michael, ou o Michael e o Crying Child, que é o irmão mais novo dele, e nem chips que envolvem pedo ou incesto, como Gregory e Vanessa, ou, como eu já mencionei, o Michael e o Crying Child. Porque, na minha humilde opinião, se a gente ignora que essas atrocidades existem, a gente para de dar fama a elas e elas podem acabar caindo no esquecimento, que honestamente é o que merecem. Então eu resolvi não incluir eles, até porque trauma tem limite. E eu não quero traumatizar vocês mais do que eu já vou traumatizar com os próximos chips que eu vou falar. Aliás, eu não quero traumatizar mais do que eu já traumatizei alguns durante todo o vídeo, né? Mas enfim. Ai, eu tenho que respirar fundo. Mas enfim, vamos falar sobre as 3 maiores escórias de chips de FNAF. Bom, como eu já havia mencionado antes, eu considero esses 3 chips como as maiores escórias da comunidade FNAF. Sem contar os chips que envolvem perda, essas coisas e tal. Então eu já vou avisando. Se você achou os chips que eu mencionei nesse vídeo ruins, então você não tá preparado porque eu vou falar aqui, tá? Então eu recomendo se preparar primeiro. Mas enfim, foi do que eu detesto de menos pro que eu mais detesto. Porque eu detesto todos, tá? Mas enfim, vamos começar por... Mas afinal, o que é o Weary? Bom, Weary é o nome do chip que envolve o William Afton com o seu ex-melhor amigo, Harry Emery. Basicamente, os 2 fundadores da Fazbear Entertainment e a Bliss. E por que chipam isso, vocês perguntam? Bem, acho que tá óbvio porque, né? 2 melhores amigos que abriram uma empresa juntos e tinham mesmos planos e blá 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 blá. Típica fanfic de Wattpad que você vê por aí. Fanfic genérica número 557, tá? Porque deve ter umas 500 parecidas com essa. Mas, gente, esse chip aí tem tantos problemas. Ai, ai. Bom, começando pelo fato que... Por que você iria namorar o cara que literalmente matou a sua própria filha? Tipo... E aproveitando isso que eu mencionei agora, o William é literalmente um assassino de crianças. Porque caralhos você teria um relacionamento com um cara assim? Se bem que aquele povo do TikTok que é fissurado em dark romance por algum motivo, a maioria tá num relacionamento desses, porque esse povo é louco. Enfim, foda-se esse povo também, né? Além desses 2 fatores, tem literalmente um fator mais importante de todos, que foi quando o próprio Henry manda indiretamente o William pro inferno no final de FNAF 6. E aí deixa bem claro que não é pro William deixar o diabo esperando. Ou seja, ele odeia o William com todas as forças. Então por que aceitaria namorar com um cara que matou várias crianças, incluindo sua própria filha? Mas aqui na minha AU... Pega esse argumento de AU e enfia no seu... Opa! Me exaltei, né? Vamos parar por aqui, né? Porque minha saúde mental é importante. Apesar de que ela vai drenar durante todo esse segmento de vídeo, mas enfim, né? Acho que já deixei bem claro porque que eu não gosto desse chip. Mas enfim, vamos pro próximo, né? Não, você não é errado. É exatamente isso aí, tá? Mas, pra quem não sabe, CC é uma sigla pra poder identificar o Crying Child, que é um dos filhos do William e que também foi a vítima da mordida de 83. Aquela lá do Fredbear e tal. Enfim, agora, imagina essa criança completamente traumatizada com tudo, que tem pesadelos constantemente com a pizzaria do pai, com todos os animatronics que aparecem lá. Agora imagina chipar essa criança com um dos pesadelos que ela tem. Não, você não ouviu errado, é literalmente isso. Esse chip é o Crying Child com um dos pesadelos de... E adivinha de onde esse chip surgiu? Adivinha, gente? Ó, vou dar uma dica. Começa com G e termina com Asha. Pois é. A comunidade de graça foi onde começou essa desgraça de chip, que não dá nem pra chamar de chip, tá? Isso não deveria ser considerado chip em lugar nenhum, porque não era pra existir. Na verdade, não era nem pra ter sido pensado, não era pra ter sido considerado em existir. Porque em qual mundo você vive que isso é uma boa ideia? Porque nesse aqui que a gente tá vivendo não é, tá? Esse aqui não é. Porque é evidentemente uma criança com um robô cheio de dente afiado que quer matar ela a todo custo. E literalmente inventaram de dar uma alma pro Nightmare. Tipo... é literalmente um pesadelo, uma visão
Por que uma ilusão teria alma? Pois bem, agora eu vou ter que respirar bem fundo. Tem que respirar bem fundo agora. Porque chegamos no pior de todos. E eu vou logo avisando. Eu não vou ter dó. Eu vou descer o maior cacete possível nessa bosta. Porque é a maior desgraça já feita nessa comunidade. E bem, enfim, estão avisados. Ai, bem, por onde eu começo? Eu tenho que explicar o que é essa merda. Menard ou NKL, tanto faz o nome, existem esses dois nomes pro chip. Mas eu vou chamar de Menard porque é o nome mais conhecido. E bem, Menard é basicamente o chip entre o Michael Afton e o Ennard. Não, você não ouviu errado. É literalmente isso. E bem, esse seria mais um chip entre um humano e um robô. O que já é ruim, tá? Já é ruim. Mas o buraco é ainda mais abaixo. Porque não basta ser apenas robofilia. Mas também é necrofilia. Por causa do Michael estar literalmente morto. Porque assim, o povo que chipa esse troço, chipa o Ennard, que é um robô, com o Michael já morto. Ai meu Deus do céu. Mas além de ser robofilia e necrofilia, também há incesto e pedo. Aí você me pergunta, Skate, por que há incesto e pedo? Bom, é bem simples, tá? O Ennard é nada mais, nada menos do que uma amalgamação. Ele é a fusão de todos os animatronics de System Location. E como todos nós já sabemos, existem almas de crianças possuindo os animatronics de System Location. Ou seja, pelo Ennard ser a fusão de todos os animatronics, as almas que estavam possuindo os animatronics também possuem o Ennard. Bem, essa é a parte do pedo. Mas também, nessa fusão, inclui, claro, Circus Baby. E adivinha quem está possuindo a Circus Baby? Exatamente, Elizabeth Afton, a irmã mais nova do Michael. Ou seja, se você shippa Menard, você é literalmente um pro shipper. E você é um pro shipper porque você literalmente shippa um negócio que é literalmente necrofilia, robofilia, incesto, impedo, tudo num só. Você já deve saber por onde esse chip começou e o que popularizou esse chip. Claro, a comunidade Gacha. Claro. E bem, algumas pessoas já tentaram fazer algumas teorias para tentar descobrir de onde surgiu Menard, de onde começou. Mas até agora nada foi comprovado. A teoria mais aceita é que esse chip começou pela gastuba de FNAF Shadows Glitch, que atualmente tem mais de 800 mil inscritos no YouTube. E é a maior gastuba de FNAF que temos aqui no YouTube. E bem, dos vídeos mais antigos dela mostravam o Michael e o Ennard tendo interações típicas de um casal. E bem, como os vídeos dela viralizaram demais, então, supostamente, foi ela que fez Menard ficar famoso. E é claro, como qualquer fã na internet, começou um efeito manada pra cima de Menard e, simplesmente, a maior parte da fandom de FNAF, na parte de gacha, começou a shippar essa atrocidade. Infelizmente isso aconteceu. Mas, graças a tudo que é sagrado, a própria Shadows não shippa mais isso. Então, uma vitória, pelo menos, né? Mas, a pior parte disso tudo, sobre esse chip, são as desculpas que o povo dá pra poder shippar isso. E bem, e assim surgiu Noah. Mas, quem é Noah, você se pergunta? Bom, Noah é o nome da alma que os shippers de Menard criaram para o Ennard. E ele foi literalmente criado só pra isso, tá? Só pra eles terem uma desculpa e falar: mas o Menard tem uma alma chamada Noah. Não é a Elizabeth. A Elizabeth saiu do Ennard já há muito tempo e quem ficou foi o Noah. E foi basicamente isso que o Noah foi criado, pra servir de desculpa pro povo shippar. E é isso, basicamente. E pra piorar tudo, os shippers de Menard são extremamente tóxicos. Cara, eu já conheci alguns que são gente boa, mas só pelo fato de shippar Menard eu já não ia muito com a cara dela, né? Mas bem, já teve casos de shippers de Menard ameaçando outras pessoas e até vazando o endereço delas só porque elas não shippavam
Maynard. E entre várias coisas que já fizeram, mas é o mais profundo fundo do poço que esse chip pode chegar, tá? Esse chip é literalmente uma das maiores desgraças já feitas nessa fandom e em toda a internet. Porque é um chip problemático e tóxico. Extremamente tóxico. E se você chipar isso, você só tem merda na cabeça. Ui. Bom, já extravasei, né? Vamos falar de coisa boa? Enfim, você deve estar se perguntando, como assim FNAF tem chip canônico? Pois é, né? Acho que por essa vocês não esperavam. Mas vamos com calma. Como vocês puderam perceber, o canônico está entre aspas, porque eu não tô aqui pra confirmar nada, nem afirmar nada. Tudo que eu vou falar aqui é puramente suposição. Mas é uma suposição tão boa que pode sim acabar virando canon, tá? Mas, para não afirmar nada, vamos deixar só como uma suposição mesmo, né? Mas, afinal, que chip é esse? Pois bem, senhoras e senhores, eu lhes apresento... Glamrock Frowny é um chip entre o Glamrock Freddy e o Glamrock Bonnie, ambos de Security Breach. Mas, afinal, por que esse chip, entre todos os outros, tem a maior possibilidade de ser canônico? Pois bem, as respostas estão no próprio jogo em si, tanto no Security Breach quanto na Deve Ser das Ruínas. Desde cartazes escritos Eu e Você para Todos Sempre com Amor Freddy, pelúcias dos dois juntos. E além do Freddy constantemente falar que sente falta do Bonnie, e que ele não ia para a parte onde o Bonnie ficava, justamente porque ele não gosta de ir lá, pois ele indo lá faz ele ficar muito mal, porque ele sente muita falta do Bonnie em si. E também temos o fato de que só bastava eles serem programados para ser um casal e pronto, casal feliz. Já que no próprio jogo, nas falas do Freddy e nos elementos do lugar em si, podemos ver que ambos tinham uma conexão muito grande e eram bastante próximos um do outro. Até aparecer uma lagartixa FDP arruinar tudo. Né, Monte, seu merdinho, eu te odeio. Além de todos esses fatores de Security Breach, também uso o fator de que Freddy e Bonnie estão juntos desde sempre. Desde o primeiro jogo, eles sempre estiveram um ao lado do outro. Desde na versão original, os toys, Phantom Freddy e Springtrap também, além do próprio Fredbear e o Spring Bonnie, que foram as primeiras versões de ambos, e até mesmo o Shadow Bonnie e o Shadow Freddy. Eles se complementam, literalmente. E, bem, aqui eu vou ser 100% sincero. Eu já chipei muita coisa de FNAF quando eu era criança. Claro, tanto que eu já mencionei que meu chip favorito daquela época era Bonnie e Toshika. Mas, conforme o tempo vai passando, a gente cresce e vai parando de ter interesse nesse tipo de coisa, claro. Porém, esse é o único chip de FNAF que eu realmente shippo e gosto demais. Não é um chip tóxico, não é um chip problemático, nada disso. É literalmente um chip saudável. E eu realmente gosto dele. Eu consegui desenvolver um certo conforto com esse chip. Então, talvez eu possa dizer que esse é o meu chip de conforto. Talvez, de certa forma. Ei, você pode me julgar o quanto quiser. Mas a minha opinião vai permanecer a mesma. Eu amo esse chip e ninguém pode me fazer mudar de ideia, né? Ai ai. Sabe, eu tenho um carinho muito grande pra essa época. Foi nela onde eu comecei aqui no YouTube, conheci pessoas novas e fiz amizades que perduram até o dia de hoje, literalmente. E acho que no geral foi uma fase muito boa da minha vida. Mesmo que quando eu voltava pro mundo real e as coisas não estavam boas, quando eu voltava pro mundo online de novo, eu esquecia os problemas e só ficava feliz. Eu ficava feliz fazendo o que eu gostava. Então, talvez por isso eu tenho um carinho muito grande pra essa época. Além de que essa franquia de jogos praticamente mudou a minha vida pra sempre. Você pode não gostar de chips de FNAF. Cada um tem sua opinião, claro. Mas não usa isso de desculpa pra poder tacar hate em quem gosta. E vamos concordar, né? Tem que ter muito tempo livre pra você ir lá tacar hate em gente que chipa robôs, tá? Contém chips muito piores por aí e coisas horrendas na internet pra se preocupar. Mas você vai lá e prefere se preocupar com alguém chipando 2 robôs e que não tá fazendo nada de errado.
Então, vamos ter um pouquinho de senso, né? Mas enfim, acho que em suma, a tudo isso, eu falo com a boca cheia que essa foi uma das melhores épocas da comunidade FNAF. Claro, tinha os seus defeitos, mas ainda assim, eu guardo memórias muito boas dessa época e que vão ficar comigo pelo resto da minha vida. E bem, aqui eu me despeço. Muito obrigado por assistir até aqui. Bem, me perdoe se o vídeo não ficou lá isso tudo. Eu prometo que aos poucos eu pego o jeito nesse lance de canal de comentário e tal. Eu também gostaria de agradecer as pessoas que me apoiaram com o desenvolvimento desse vídeo e também os que me ajudaram com a produção em si, como o Slend por ter me ajudado com a introdução do vídeo em si, porque eu tava travado na introdução, eu não sabia como começar, aí foi lá e me ajudou. E também quero agradecer a Yumi por ter feito essa linda arte para a thumbnail. Eu agradeço demais a ela por ter me ajudado. Mas enfim, por favor, deixe o seu like e compartilhe demais esse vídeo, porque ele de verdade deu muito trabalho para ser feito. Eu fiquei dias escrevendo esse roteiro e eu fiquei um tempão para poder gravar o áudio e editar. Então assim, não esqueça de deixar o like e de compartilhar esse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para poder não perder os próximos vídeos que vão sair. Mas então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu vejo vocês na próxima.